Sabe que o brasileiro tem uma mania de querer simplificar as coisas, tornar tudo mais rápido, encurtar os caminhos, porque a gente tem pressa de tudo. Só que essa etapa de querer simplificar as coisas, encurtar o caminho, pular as etapas necessárias, pode ser muito prejudicial para a gente. Por quê? Nós podemos chegar onde nós não deveríamos chegar. E o pior, não chegar onde nós deveríamos chegar com louvor e com sucesso. Olha só, amados irmãos, queria falar com você sobre isso hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Meus amados irmãos e irmãs, você está no canal Maria, Rainha da Paz, e para quem não me conhece, eu me chamo Tarcísio Gonçalves. Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe o mundo inteiro, e também as almas que mais precisam, e as almas que agora padecem no fogo da purificação. Sabe, amados, você já deve ter ouvido falar uma experiência chamada primeiro amor. Qual foi o seu primeiro amor? O que é o primeiro amor? É aquela primeira experiência que você tem concreta para com Deus, que é quando Deus ele se mostra presente na tua vida. Ele diz, eu estou aqui, aqui está a minha prova. É aquela experiência que fica, que permeia o nosso coração, e a gente sempre traz em primeiro lugar quando o assunto é a nossa relação com Deus, não é verdade? O que eu trago para vocês aqui hoje não é o meu primeiro amor, mas aconteceu logo no começo da minha caminhada. Então posso dizer que foi um dos meus primeiros amores com Deus. Eu sou muito grato a Jesus Cristo por aquilo que Ele me concedeu. Porque a graça que eu recebi quando eu ia fazer uma coisa muito errada, a graça que eu recebi foi um livramento maravilhoso e estrondoso. Olha só. Bom, você deve conhecer pessoas que vão fazer a primeira comunhão para poder comungar o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porém reclamam do tempo da catequese, do tempo da crisma, do tempo da primeira comunhão. Tem gente que faz as duas coisas juntas, como foi no meu caso. Eu fiz a primeira comunhão e a crisma juntos. Tem alguns que fazem primeiramente a primeira Eucaristia, geralmente são as crianças, e depois, um pouquinho para frente, fazem a crisma, que é a confirmação do batismo. Mas olha só, eu comecei a minha caminhada na igreja de forma mais concreta a partir de 99. Foi quando eu comecei a frequentar as missas do Padre Marcelo Rossi, aqui em Santo Amaro. E sabe que até então eu conhecia assim 0,1% da nossa igreja católica. Eu não tive aquela catequese familiar e tudo mais. Então eu comecei a buscar mais assim os caminhos alternativos. Eu era um ouvinte assíduo da Rádio América aqui em São Paulo, mais tarde eu seria um colaborador de um dos programas, como roteirista, programa Caminhos Abertos, né, com o saudoso Altiero Barbeiro e a nossa irmãzinha Clotilde. Ali eu comecei a aprofundar um pouquinho mais a minha fé, só que eu não entendia até então por que as pessoas faziam aquela fila imensa durante a missa para poder comungar aquele pãozinho branco, aquela rodinha branca. Eu ficava me perguntando por que raio as pessoas se enfiam aqui nessa fila para poder comer aquele pãozinho. Já na minha cabeça não passava o porquê daquilo, qual era o motivo daquele momento. Até que um dia, na missa do Padre Marcelo Rossi, ele trouxe a resposta. Ele disse, agora Jesus vai entrar e vai caminhar no meio de vocês. Não através das imagens, as imagens são como uma lembrança, mas em seu corpo, sangue, alma e divindade, conforme ele prometeu e é bíblico. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ali clareou a minha mente. Eu já entendia que aquele pãozinho branco era, de fato, o corpo de Jesus. Não como uma simbologia, mas, enfim, como ele vivo, presente em corpo, sangue, alma e divindade. E pronto. Acendeu em mim, despertou em mim, desbloqueou em mim aquela vontade de comungar o corpo e o sangue de Jesus. Eu comecei a entender por que as pessoas estavam na fila para comungar. Não estavam loucas, não era uma simbologia, não era um faz de conta, não era um teatro, não era uma representação, mas era sim a comunhão do corpo vivo do Senhor. Então eu queria participar daquele momento. Fui me consultar com algumas pessoas ali dentro da igreja, até então eu participava do santuário, né, da paróquia Bom Jesus de Piraporinha, lá em Boimirim. Logo mais tarde tornaria-se um santuário, né, Santuário Bom Jesus de Piraporinha. E aquelas pessoas me disseram, você tem a primeira comunhão? Eu dizia, não, primeira comunhão eu não tenho. Então você precisa fazer primeiramente a sua primeira comunhão, que é um período que você caminha numa pequena catequese para que você entenda um pouquinho mais sobre a igreja
e esteja pronto para receber de fato o corpo do Senhor. Eu perguntei isso para várias pessoas, né, e todas me deram a mesma resposta. Porém, eu fui perguntar o tempo da catequese. Era 1 ano e meio. Eu dizia, vou ter que esperar 1 ano e meio para comungar o corpo e o sangue do Senhor. Eu queria comungar agora. Até que eu, esperto, mas que eu ia me dar mal, acabei procurando uma pessoa fora da Igreja Católica. Aquela pessoa, sabe, que não tinha a caminhada concreta com Jesus, mas ia para a igreja só de vez em quando e mal prestava atenção na missa. Vivia de um modo totalmente secular, totalmente mundano, sem nenhum compromisso para com Deus. E foi para essa pessoa que eu fui perguntar se eu poderia estar comungando sem, de fato, fazer esse tempo de 1 ano e meio de preparação para a primeira Eucaristia. Essa pessoa falou, você acha que todo mundo que está naquela fila fez esses 1 ano e meio de preparação? Você pode comungar. Se você quer receber, se seu coração está pronto, você pode ir lá comungar. Prontinho, queridos. Aquilo me deixou tão feliz que eu dizia, nossa, as pessoas da igreja me dizendo que eu tenho que fazer 1 ano de catequese, de preparação, sendo que uma pessoa próxima de mim aqui, da minha própria família, falou para mim que eu não preciso, que eu poderia entrar na fila, comungar normalmente, uma vez que nem todo mundo ali teria feito esse tempo de preparação. Nem todo mundo lá teria a primeira comunhão feita. E estavam ali comungando, então eu poderia comungar. Eu posso falar uma coisa para vocês? Eu estava feliz, porque naquele domingo eu já iria receber dentro de mim o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Até que aconteceu uma coisa. No sábado, meu coração estava já pegando fogo. Eu dizia, chega logo domingo, eu quero comungar o corpo de Jesus. Eu quero ter Jesus em mim. Eu amo demais Jesus, eu quero tê-lo em minha vida. Ele vai me transformar, ele vai fazer de mim o seu instrumento. Porém, eu estava no meu quarto, volta de umas 8 horas da noite, e veio forte no meu coração para que eu pegasse a Bíblia e perguntasse para Deus se o que eu estava fazendo era certo. Bom, era uma pessoa de fora da igreja que tinha falado, era a opinião dela contra a opinião de quase 10 pessoas dentro da igreja que tinham ali a sua caminhada sólida, que tinham me dito que comungar sem ter feito a primeira Eucaristia seria um pecado. Então eu falei, Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a Bíblia e eu farei o rema, ou seja, eu vou pedir uma resposta para Deus e, iluminado pelo Espírito Santo, eu vou tatear a palavra e eu vou abrir. Vamos ver o que Deus fala comigo. Assim eu fiz a minha oração, ajoelhei, falei, coloquei a mão na palavra, Deus, me mostre aqui, eu posso seguir adiante com esse meu plano de comungar-te sem ter feito a primeira Eucaristia? Tateei a Bíblia, não tinha nada dobrado, nada marcado, que eu mal li a Bíblia, né? Então, para mim, não tinha nada de anotado ali. Quando eu abri a palavra, eu abri do nada, abri. Eu não escolhi, simplesmente abri a Bíblia com tudo e caiu para mim, sabe o quê? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 27. Quando eu li, eu quase caí de costas no chão. O que vai dizer? Vai dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e beberdes desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Olha só, versículo 29. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão por que entre vós há tantos adoentados e fracos e muitos mortos. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, fala se não foi profunda misericórdia do Senhor. Na minha ignorância, eu ia comungar o Senhor sem nenhum discernimento, sem conhecer nada da nossa doutrina. Quem come a carne do Senhor e bebe o seu sangue indignamente, sem estar preparado, come a sua própria condenação. Como eu louvei, como eu rendi graças ao meu Senhor naquele dia. Rapidamente eu liguei para minha colega de igreja, a Wilma, e eu disse, eu vou me cadastrar na catequese. E quando eu cheguei no dia seguinte, eu fiz o cadastro, senti um peso sair de mim, dizendo, você está fazendo agora aquilo que é certo. Fiz a minha caminhada, 1 ano e meio, foi uma bênção, catequese lá na comunidade de Santa Ana, catequista Milton e Andréa Rastini, Deus abençoe, a Wilma, a Thelminha, todo o povo, Márcio Nakamura, todo o povo aí que ficou gravado aqui no coração, o Vitinho, o grande Léo, que já partiu desse mundo no acidente de... Não, ele foi assassinado, infelizmente, E, enfim, a todos que participaram, desse momento maravilhoso que eu trago no meu coração. Mas o mais importante, queridos, é isso. Se você conhecer alguém que está pensando em fazer o mesmo que eu estava pensando em fazer, comungar o corpo e sangue de Jesus indignamente, sem ter feito a primeira Eucaristia, mande esse vídeo para ela, ou dê essa passagem para ela. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Na verdade, foi Deus que me deu essa passagem. Eu não escolhi, eu não peguei a Bíblia, abri e vou lá em 1 Coríntios. Não, eu abri e caiu ali. Foi livramento. Foi uma bênção do Senhor para a minha vida. Aquela catequese foi uma bênção e eu recebi o corpo de Jesus. Começamos a catequese com quase 35 pessoas, acabamos com 9, porque as pessoas ao longo do caminho vão desistindo, porque de fato a palavra do Senhor, ela incomoda, ela mexe na nossa vida. Mas aquilo que está em João capítulo 6, vocês também querem ir embora? Senhor, a quem nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. É isso aí, queridos. Jesus é o tudo em nossas vidas. Vamos recebê-lo da forma correta. Não comungue a Jesus em pecado mortal. Está em pecado mortal? Procure a confissão sacramental primeiramente, porque não se coloca vinho novo em barris velhos. Se nós estamos perfurados de pecado, com defeito na nossa alma, temos que endireitar para sim poder receber Jesus no nosso coração, livre de qualquer pecado mortal. Então, fica a dica, Só posso louvar a Deus por isso. Isso aconteceu no ano de 2000. 23 anos depois eu ainda lembro disso, lembro com muito amor, com muita alegria, e eu passo testemunho para todas as pessoas que cruzam com o meu caminho. Principalmente com aquelas que estão pensando em cometer essa atrocidade. Cuidado, vamos fazer aquilo que é certo. Com Deus não se brinca, Ele é pureza, Ele vem para nos purificar. Teve até um seminarista que falou para mim na época, mas quando a pessoa está em pecado mortal, aí é que ela precisa de Jesus Cristo, então ela deve comungar. Misericórdia, meus amados, não é assim. Sim, quem mais precisa é quem está no pecado, mas primeiro tem que se lavar, tem que fazer a confissão, tem que estar preparado, conforme manda a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. E quando você faz a coisa certa, tudo se transforma em bênção. O Senhor entra em seu corpo, sangue, alma e divindade e vem para transformar a tua vida. Se hoje eu creio que a minha vida ela não precisa de Jesus Cristo, eu estou muito enganado. Porque quando Ele entra, Ele me mostra tantos caminhos errados por onde eu estou andando, tantas ações erradas que eu tenho tomado na minha vida, tanto pensamento errado e tantos vícios que eu trago comigo. Ele vem para purificar e para me dar essa vida nova. E assim também será com você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima.